Imagine você mesmo, pessoa comum. Você vai pra uma biblioteca assim e você pega um livro. E quando você abre esse livro, magicamente você é teletransportado pra outro mundo. Um mundo estilo medieval. E aí falam pra você que agora você é um herói e você tem uma arma específica. No caso, você tem um escudo. E a partir daí, você só pode usar esse escudo. Qualquer arma que você tocar, você leva um baita de um choque. Bom, esse é o cenário de um dos animes que foi polêmica e bem conhecido há uns tempos atrás, o famoso Tate no Yusha ou Rising of the Shield Hero, ou como iremos chamar aqui, o Herói do Escudo. Vamos tratar sobre alguns temas que dá pra falar sobre, que o anime fala. Anime barra mangá, porque eu li o mangá e depois fui acompanhar o anime. Então, espero que vocês curtam aí. Bora lá. Ai, provavelmente se você não é um taquinho, você provavelmente não faz a menor ideia do que era um Isekai. Isekai basicamente tem a mesma descrição que eu acabei de fazer, geralmente são protagonistas com essa descrição bem genérica, tipo, o cara morreu e foi teletransportado para outro mundo, acidente, enfim. Basicamente são isso, pessoas que são teletransportadas do nosso mundo para outro e vão viver aventuras. O Isekai basicamente é o escapismo moderno de fazer a gente assistir algo, porque basicamente quando a gente assiste algo é pra gente se colocar na pele do protagonista, então ser teletransportado para outro mundo é uma forma do nosso escapismo de não ter que lidar com as consequências do nosso mundo e viver outra vida, que não é a nossa. Então é o escapismo moderno. Enfim, alguns isekais trabalham bem, outros mais ou menos, e outros mal. Esse trabalha mais ou menos. Mas, como eu falei, eu quero tratar um pouco dos temas que foram aqui, e mais para refletir mesmo, eu não quero... talvez eu cheguei em minhas conclusões, mas acho que a reflexão de todos é uma reflexão interessante. Então, bom, o protagonista desse anime, que foi teletransportado e é o Herói do Escudo, ele tem um escudo e ele tem que lutar numa onda. Uma onda de inimigos que vão vir, cheio de monstros, e tem os outros heróis da lança, espada e do arco, que não são tão desenvolvidos na história, então eles são bem cagados assim. Você quase não se importa com eles. Eles servem basicamente para enaltecer que o Naofumi é um herói foda e tudo mais, ele é o bonzinho, ele que sofre e tudo mais, mas enfim. Naofumi, ele foi até transportado para um mundo onde ninguém gosta do Herói do Escudo, então ninguém quer fazer grupo com ele, o rei odeia ele, todo mundo odeia ele. E pra piorar a situação, a única pessoa que fez grupo com ele é uma desgraçada que acusou ele falsamente de estupro. E essa falsa acusação piora a reputação do Herói do Escudo, o que leva ele a situações trágicas e praticamente ter dificuldade em viver, o que pode levar a uma reflexão de o que acontece quando pessoas são falsamente acusadas de um crime que nunca cometeram e da gravidade de cada crime falsamente acusado, principalmente de pessoas que vão presas por causa disso, falsamente acusadas, e, bom, elas não são nada bem tratadas dependendo da cadeia, acredito, ou em todas as cadeias. Eu nunca fui numa cadeia, então não posso falar muito. Mas essa falsa acusação repercute toda a história do anime. E como o protagonista tem que ir subindo de nível, sim, é baseado em níveis essa história, então basicamente, como o protagonista, se ele tocar em outra arma que não seja um escudo, ele toma um choque, ou seja, ele não pode usar nenhuma arma, ele precisa de uma guilda, ele precisa lutar junto com alguém para subir de nível juntos. Então, ele basicamente suporte. Então não tem o que ele fazer, ele precisa estar com uma guilda, mas como ele vai fazer guilda se ninguém quer fazer uma guilda com ele, justo a reputação dele? O
que acontece basicamente é que ele compra uma escrava. E não precisamos voltar àqueles tempos da época que lançou o anime pra ficar discutindo se escravidão é certo. Porque não, escravidão é errado. Ponto. Comprar um escravo é errado. Mas a questão é o contexto que estamos falando da história. Primeiro que é uma história de ficção. Então, falar que não pode ter isso no anime é você ser bem imbecil. Sinto muito, porque assim você não consegue tratar sobre assuntos em qualquer outra história. Então, basicamente, nem sempre você vai ver só coisas boas. Enfim, as intenções do protagonista não foram as más intenções de quem realmente compra um escravo. O protagonista, ele precisava sobreviver, ele precisava que ela lutasse junto com ele para que eles conseguissem subir de nível. E o Naofumi, ele basicamente se torna pai da menina. E bom, uma reflexão que eu tirei há uns tempos é: se você quando você tem a empatia e se coloca no lugar do personagem, que é basicamente o que as histórias fazem, só que muitas pessoas esquecem de fazer esse exercício, se ele não comprasse a escrava e tentasse de outra maneira tentar sobreviver, me fala, teria sido uma escolha certa ele deixar a escrava, uma criança escrava? Ou ele deveria comprar a escrava, mas libertá-la? Essa é uma outra questão. Porque se ele só comprasse e libertasse ela, era uma criança. E, bom, como mostrado eventualmente no final mais pra frente no anime e mangá, ela foi capturada logo quando criança, porque as crianças foram caçadas no reino dela e pegas para serem escravas. Então, se ele libertasse ela provavelmente ia ser pega novamente, ela não ia ter dinheiro para sobreviver. Tudo que o Naofumi deu pra ela. E assim, se você não conseguiu entender a cena que ela fala bem dele quando tratam ele mal por ele ter uma escrava, é porque você realmente não entendeu. Você pode, se você se colocar no lugar dela, ela sente gratidão pelas coisas que ela fez, pelas coisas que ele fez por ela. Ele cuidou dela, ele foi um pai pra ela, ele fez tudo por ela. E claro, ele precisou dela, que ela enfrentasse os medos dela pra ajudar ele. Mas era essa situação. Pra ela, ele é um homem bom e sempre será um homem bom. As outras pessoas não conseguem enxergar isso. Mas o anime em nenhum momento tenta justificar. Na verdade, a todo momento, todo mundo daquele anime tenta criticar o protagonista, independente se ele faz coisas boas ou não. Isso acaba sendo engraçado, porque as pessoas acabam achando que o protagonista precisa ser exclusivamente, unicamente bom, bem e mal. E você pode ter várias interpretações. O Naofumi ele cometeu crimes que seriam considerados crimes no nosso mundo? Sim, com certeza. E não teria justificação de tipo, mas ele tentou não sei o que. Não, ele cometeu crimes. Mas o contexto e o mundo que ele está inserido não tem essas regras. E você acompanhando a história e vendo desenvolver, entendendo o que está acontecendo, você entende a situação. Você não precisa apoiar, mas você entende o que aconteceu. É simples. E eu acho que, cara, um dos melhores episódios foi o que trata sobre essa escravidão. Porque a direção desse episódio é incrível. Você sente o peso. Você sente o peso do quão horrível é uma escravidão. E são temas que a gente vê na escola e tudo mais. E quando você vê isso num desenho que nem tá falando diretamente sobre uma escravidão específica, é muito pesado você tentar imaginar e passar para as outras situações. Porque esse é o exercício da empatia de quando assistimos e lemos histórias. É você se colocar no lugar das pessoas, se colocar no lugar do escravo, daquele que sofreu, foi abusado e usado como se fosse um objeto. Então, eu gostei desses temas tratados sobre falsa acusação e escravidão.
Tem outros que são mais ou menos tratados, tipo, você vê, mas não é totalmente explorado. Tem, por exemplo, problemas, tem a manipulação do governo em cima de das coisas, quando colocam que o herói do escudo é totalmente mau e tentam encobrir outros problemas do governo de lá. Também tem a igreja que tá armando contra o próprio governo e manipulando todos a favor. Então, tipo, mostra algumas questões, só que não acho tão bem trabalhadas assim. Mas são interessantes. Eu achei bacana o anime, não é nada uou, mas ele é assistível. Ele é lível também. No mangá, eu cheguei a... A diferença entre o mangá e o anime são um pouquinho diferentes. As diferenças entre o mangá e o anime é que, por exemplo, o anime tenta tratar muito o Naofumi como um herói. Não que a narrativa do autor não seja meio ruinzinha o suficiente pra tentar enaltecer que ele realmente é o herói, todo bondoso, porque ele salvou a escrava, ele salvou as ondas e ele é mal visto pela sociedade e tudo mais. Mas o mangá não, o mangá tenta mostrar outra realidade, assim, do Naofumi. Ele faz muitas escolhas duvidosas, ele é mais maldoso às vezes, ele faz escolhas ruins. Então, assim, depende muito, por exemplo, quando finalmente a rainha aparece e tudo mais, e ela começa a explicar o que aconteceu, e você começa a descobrir que ele foi invocado na hora errada e tudo mais. Aí ela sentencia a própria filha por ter acusado ele falsamente pelo crime. E aí ele muda de ideia e fala só pra apelidar ela de Bitch, ou seja, vadia. E é pra colocar esse nome, e é isso. No mangá já a ideia é do próprio Naofumi de fazer a execução, ou seja, é uma pequena mudança, mas são atitudes diferentes. Uma foi escolha da própria rainha e outra foi dele, ou seja, demonstra que ele queria se vingar. E no outro não, ele não queria tanto se vingar, ele já tinha meio que quase superado isso, ele só fica meio com raivazinha. Então assim, a narrativa às vezes é meio mais ou menos, ou seja, às vezes o anime e o mangá tem uns pontos bons e às vezes uns pontos ok ou ruinzinhos. Então vale e não vale a pena assistir e ler o Herói do Escudo. Bom, fico por aqui. Espero que tenha conseguido analisar, refletir. Vou deixar alguns links na descrição para algumas coisas que vocês podem olhar, outros trabalhos meus.